Oi, meu nome é Gustavo Bettini, eu sou fotógrafo. Há 5 anos eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte diário. Em 2017 fiz minha primeira viagem de bicicleta de Ouro Preto até Paraty, né, o caminho velho da Estrada Real. E agora em 2019 eu fiz junto da Cláudia a viagem do Caminho dos Diamantes, de Ouro Preto a Diamantina. Eu sou Cláudia Bettini, sou jornalista, não tenho uma relação que o Gustavo tem com a bicicleta, até devia ter treinado um pouco mais para ir, mas é uma prova de que é possível, né, para todo mundo, mesmo para quem não pedala tanto e não tem tanto preparo físico como eu, consegui. Bom, nós moramos em Recife, o transporte daqui para lá nós fomos de avião e a gente precisou desmontar as bicicletas, né, então precisa murchar pneu, né, o mínimo possível desmontar essa bicicleta para não precisar também de Muitas ferramentas, né? nem muito tempo, né, para montar e fazer regulagem. Mas a gente foi para Confins, de lá a gente pegou um ônibus até Belo Horizonte, e em Belo Horizonte pegamos um outro ônibus para Ouro Preto. E aí só em Ouro Preto que a gente montou as bicicletas e seguiu para a pousada, né? Isso, a gente ainda conheceu a cidade de Ouro Preto no dia que chegamos, a pé, jantamos, dormimos e no dia seguinte é que estávamos todos prontos para irmos até Mariana, foi a primeira parada. É um caminho não muito longo, né, por rodovia, não é uma rodovia movimentada e é praticamente descida, né, até Mariana. Isso, e estava bem quente. Foi. O que é muito próximo de Recife também, né? E aí a gente, de lá de Mariana, a gente conheceu O histórico ali, né, deu uma passeada. E seguimos para Antônio Pereira. O trajeto original, né, traçado tanto pelo Instituto Estrada Real como o guia do Olinto, que é o guia que a gente seguiu, iam para Bento Rodrigues, né, e Camargos. Só que desde o acidente de Mariana, a via foi interrompida e não restabeleceram o caminho. Então, Olinto e Rafaela fizeram um novo mapeamento e esse caminho vai por Antônio Pereira, que também é uma cidade do século XVII, também tem atrações, né, para visitar, uma cidade pequena que não foge tanto do roteiro original, né, já que a Estrada Real não era um caminho único, né, e então a gente chegou já na cidade no final da tarde, né. A gente viu a igreja queimada, que é uma igreja que permanece as ruínas e dentro tem hoje um cemitério. E aí dormiu na cidade para no dia seguinte retomar a pedalada. No segundo dia, a gente chegou a enfrentar na estrada 43 graus. Uma temperatura que foi muito, sem dúvida, está sendo influenciada pelo calor do asfalto, né? Mas estava muito quente mesmo. E depois, mais tarde, começou uma chuva que a gente até no começo achou que... Foi bem repentina, mas bem forte. Gostosa, né? Então, agora refrescou, só que daí começaram a cair raios, né, também. Raios, trovões, bem perto da gente. E assim, numa rodovia que era bem arborizada, então deu medo. Mas aí a gente seguiu para Santa Rita do Ourão. A gente já chegou, a gente tinha dado uma estiada, né, da chuva. Sim, era uma cidade bem pequenininha, não tinha mais restaurante aberto, mas aí uma senhora super solícita ofereceu pra gente suco de limão com couve que era bem gelado, né? Tava bem geladinho, então refrescou, alimentou a gente, deu nova energia. E do mesmo jeito que a chuva veio de repente, ela foi embora de repente. E aí a gente iria dormir em Santa Rita do Ourão e decidiu seguir para Morro da Água Quente. O caminho, acho que foi a hora que a gente começou a pegar, a primeira vez que a gente começou a pegar caminho de terra, né? Até agora na viagem. E a gente viu também, começou a chegar mais perto, começar a ver mais presente a Serra do Caraça, que é linda. Então a gente está pedalando o tempo todo vendo a serra, né? E uma pedalada mais plana. E aí a cidade, o Morro da Água Quente é uma cidade bem pequenininha, né? E a gente se abasteceu a gente chegou já tarde e logo na entrada da cidade, a gente não tinha almoçado, logo na entrada da cidade tinha um restaurante, mas já estava fechando, mas a gente lanchou e foi para a pousada. A pousada era bem charmosa, era tipo um chalés, e aí foi bem agradável ficar lá, o café da manhã era bem gostoso. A gente passou no mercadinho, comprou alguns
quitutes, frutas, né, pra gente levar no dia seguinte também na viagem. E aí todo dia a gente chegava, lavava a roupa que a gente tinha usado, e essa roupa que estava bem molhada, que a gente levou chuva, sentou lama, enfim. No transporte a gente fez uma alça para carregar as bicicletas desmontadas, e aí essa alça, essa corda a gente guardou para na volta usar. Só que no final ela foi super útil porque a gente emendou as duas cordas e fazia um varal, e à noite a gente pendurava as roupas para secar. E eram roupas de fácil secagem, então no outro dia sempre estavam secas, e aí a gente trocava, né, botava outra muda de roupa e ficava alternando. E no terceiro dia a gente foi para Catas Altas, que é onde tem vinho de jabuticaba. Estava tendo uma festa lá, então assim, a paisagem da igreja, do centro, assim, estava meio distorcida do que é normalmente, porque estava muito Era um turista. Final de semana também, né? Mas é bem bonitinha a cidade. De lá a gente foi para Barão de Cocais, foi o nosso destino, mas a gente passou pelo Bicame. Que é um aqueduto, né, parece umas ruínas, assim, mas é bem bonito. Que os escravos construíram. Foi. Passou pelo Sumidouro. Isso. Passou. Para chegar em Sumidouro a gente ainda teve que atravessar uns rios, né? Dois rios. O primeiro, os dois são rasos, né? O primeiro estava bem tranquilo, a gente passou bem, não foi difícil. O segundo tava um pouco mais, tinha um volume maior de água, né? Até porque tinha chovido, tinha os pescadores lá. E aí a gente subiu uma ponte, que era uma escadinha. Foi mais seguro atravessar pela ponte do que pelo rio, né? E aí a dificuldade era que as bicicletas eram pesadas, tinha que subir a escada para passar pela ponte, mas deu tudo certo. E aí em Brumal, que a gente passou também por lá, a gente tomou um caldo de cana delicioso, que era um caldo de cana com abacaxi, outro com maracujá. E a gente já dá uma energia, já renova a energia, né? E a gente foi até Barão de Cocais. A gente perdeu um tempo, a gente passou um tempo maior almoçando lá em Catas Altas, né? E aí acho que também isso tirou um pouco do ânimo, assim, a gente pedalou mais pesado, a gente, né, acho que ficou mais devagar. E aí o preço disso foi que a gente acabou chegando já à noite, né, em Barão de Cocais. Chegou em Barão de Cocais noite, e era uma cidade... assim, tinham poucas vagas em pousadas, né, por conta do problema com a mineradora. Lá tá com problema de barragem, né, de rompimento de barragem iminente. Mas mais uma vez a gente encontrou uma pessoa solista, o mineiro é muito gente boa, então o Edmo nos ajudou, nos apresentou a cidade. A gente ficou numa pousada no lugar mais alto da cidade, sem tanto risco, e perto da BR. No quarto dia a gente saiu de lá, de Barão de Cocais, para Cocais, que é perto. A gente pedalou uns 15 quilômetros para lá, e a gente optou por ir pela rodovia e não pela trilha, por conta da altimetria, que era muito alto. Como a gente tinha pedalado muito tempo no dia anterior, eu estava muito cansada. Né? Chegou cedo em Cocais, e aí... Foi bom que a gente conseguiu aproveitar um pouco mais a cidade de dia, né? Conhecemos a cidade toda, é bem bonitinha a cidade. E aí conhecemos o seu Everton, da Pousada das Cores, que é professor de gastronomia, faz vinagre. Figura, né? Ele faz vinagre de abacaxi, de maçã. Sai pegando o que encontra, assim, o que é da época, né? O que tem no quintal, e ele faz. Então, a gente comeu um molho de jabuticaba, né? Molho de jabuticaba. Sorvete de kiwi com maçã, o outro era um sorvete de coco com batata doce, umas coisas bem diferentes, assim, e deliciosas, né? Deliciosas. E era uma pousada mais cara do que normalmente a gente estava encontrando, mas porque tinha toda a alimentação inclusa. Isso. E a gente também conseguiu dar uma volta pela cidade, viu? Lá a cidade tem perto da igreja ali tem uns fóruns coletivos, assim, comunitários, né? Que eles fazem umas festas onde eles cozinham, assam biscoitos, fazem doces lá para a população. É bem legal a cidade. Dia a gente foi para Bom Jesus do Amparo.
onde tem a imagem de Jesus criança. Isso, uma imagem que veio de Portugal, né? De Amparo. De Amparo e a igreja é bem colorida, assim, é bem legal essa igrejinha também. E aí as senhoras que ajudam o padre lá, estavam todas felizes, porque era um padre novo que estava deixando, assim, deu total autonomia para elas arrumarem a igreja para a quaresma. Elas estavam colocando os santos, trocando de lugar, né? Os santos estavam dando uma arrumação geral, né, na igreja lá. Todas felizes lá. E aí a gente de lá seguiu para Ipoema, que é onde tem o Museu do Tropeiro. Isso. A gente dormiu lá em Ipoema, chegou já de tardezinha. Essa região que a gente pedalou, né, pro norte de Minas, é onde surge, onde tem esse movimento tropeiro muito grande, né? E quanto mais a gente sobe, mais forte fica essa cultura, né? E aí, no 6º dia, a gente saiu de Ipoema, aí visitou o Museu do Tropeiro, que quando a gente chegou estava fechado, e foi para Nossa Senhora do Carmo. E de lá para Itambé do Mato Dentro. No caminho de Nossa Senhora do Carmo para Itambé, a gente conheceu o bar do Totó. Isso. Que a gente estava pedalando também já há um tempão, estava já aquele momento que precisando dar descansado, e quando a gente viu tinha uma placa enorme assim de pastel, né? Pastel e Coca-Cola. Aí... Era pastel desses de forno. Mas bem gostoso, diferente. Mas melhor do que o pastel foi a conversa, né? Porque enquanto a gente esperava o pastel ficar pronto, a gente começou a conversar com o Totó, que a gente descobriu que era tropeiro, né? Ele montou o bar depois que declinou o movimento tropeiro. Seu Tomé, o senhor foi tropeiro, foi? Eu fui, até pouco tempo. Carregava que banana? Banana, tudo enquanto. Rapadura, leitão, porco, galinha, tudo. Aí cozinhava nessas panelinhas. Cozinhava nessas panelinhas. Foi, Totó, vamos nessa, viu? Mas nada. Vamos, senão a gente não chega. Prazer, viu? Fique com Deus. Até logo. Eu agradeço. Aí eles indicaram pra gente a pousada pra gente ficar em Itambé do Mato Dentro, que foi onde a gente ficou, e era uma rua, praticamente uma rua só, a cidade de Itambé do Mato Dentro. Uma rua só. E aí à noite a gente na pousada começou a ouvir o barulho de fogos, né? Barulho de alto-falante. E a gente percebeu que era uma procissão que estava tendo. A gente correu para a rua para ver e a procissão tinha acabado de passar. E aí a gente ia preparar para correr atrás da procissão e aí nos avisaram, não se preocupe não que ela volta. Como só tem essa rua, né, na cidade, a procissão vai, manobra e volta. Então a gente esperou a procissão passar de volta e a gente acompanhou até a igreja, né? E muito, muito bacana. E aí, no dia seguinte, era grande altimetria e eram 36 quilômetros sem nada no meio do percurso. Nenhum lugar para parar para beber água, para trocar, para encher as garrafas, nenhum lugar para comer nada. Aí eu pedi para Gustavo arrumar um transporte para a gente ir para Morro do Pilar. Eu consegui. Além do mais, era muita subida de terra, então a gente tá na mesma paisagem. Olha também lá embaixo. Só que em vez de pedalar, a gente pegou carona com um caminhão do supermercado que tá indo pra Morro do Pilar. Só tinha esse transporte. É uma estrada difícil. E só algumas semanas que ele faz esse trajeto, né? Por sorte ele estava fazendo nesse dia. Para o caminhão fazer, ele leva 2 horas. Para percorrer 35 quilômetros, né? E aí a gente chegou em Morro do Pilar. A gente ficou na entrada e pedalou para dentro da cidade. Mas aí a gente decidiu ir para Conceição do Mato Dentro. E até a gente também conseguiu um transporte que estava indo para lá naquela noite, né? E aí a gente aproveitou e pegou essa carona também até lá. Foi mais ou menos um dia de pausa, né? De descanso. A gente foi para Conceição do Mato Dentro, que era um lugar já grande, é uma cidade já grande, com a presença forte da mineradora. Então, como tem muito emprego esse período, muita gente com hospedagem temporária, e aí difícil de achar. As pousadas todas lotadas, a gente demorou um pouco para conseguir uma pousada. Demorou bastante. A gente chegou, e aí a gente ficou numa pousada
E no dia seguinte que a gente conheceu o dono da pousada, O carioca, né? a gente viu que assim, tinha uma parte de onde a gente ficou que a gente viu que estava meio que em escombros, assim. Então... E a pousada era do lado. E aí ele falou que aquela parte dali era onde era a casa dele, que tinha sido incendiada 1 mês e meio atrás. E ele contou isso assim, com um sorrisão, ele falando: minha casa pegou fogo, mas graças a Deus o gato não estava, graças a Deus o cachorro não estava, graças a Deus a gente não estava, graças a Deus não pegou na pousada. Ele só contava pelo lado positivo, né? E isso foi, assim, bem lição, marcante, né? Pra gente. Uma lição, velho. E a gente ia pra Cachoeira do Tabuleiro, né? Mas como teve muita chuva na madrugada, recomendaram não ir, porque além de ser 19 km para ir, mais 19 para voltar, provavelmente não teria acesso naquele dia à cachoeira por conta da chuva, né? Que geralmente fica o volume perigoso. de água sobe muito. E aí depois de pedalar pela cidade e conhecer a cidade, a gente seguiu para Córregos, que é uma cidade bem pequenininha, que tem mais ou menos 200, 300 habitantes no máximo. Porque eles disseram que o último censo dá uns 200 e poucos habitantes. E aí estava tendo aniversário de uma menina, a Alice, que estava fazendo 12 anos e tinha umas 15 crianças, assim, que eram, na verdade, todas as crianças da vila ali, né, da cidade. E aí todo mundo se conhecia, e aí foi muito interessante vivenciar isso, e elas chamaram a gente para cantar parabéns. Ajudaram na gente, vieram contar história, brincaram com a gente estava com o drone, fazendo voo. Vieram todos ver o drone, eu tive que voar em cima da casa de todo mundo lá, que eles queriam mostrar onde era a casa de todo mundo. E foram chamar a Dona Amparo, que era a pessoa que cuida da chave da igreja, para abrir a porta da igreja, para a gente conhecer. E aí a gente pôde conhecer a igreja, que é a Nossa Senhora Aparecida dos Córregos, bem bonitinha a igreja, toda pintadinha. E aí ficamos na pousada do Tony, que tem, o filho dele tem um bar na frente, o bar dos Corgos, né? Dos Corgos, que é como eles dizem que a maioria das pessoas chama Córregos. E ele foi a primeira pessoa a colocar, ele trouxe o Wi-Fi para a cidade, né? Se orgulha de dizer que encheu o saco do cara do Wi-Fi lá de Conceição do Mato Dentro para levar o Wi-Fi para lá, então ele foi o primeiro. E é livre, a senha é para todo mundo. Com a internet não, é sem senha porque é para todo mundo usar. E aí, no dia seguinte, a gente acordou em Córregos, estava chovendo, e a gente foi pedalando até Tapera. E aí é uma estrada bem bonita até Tapera, com muitos animais, assim, né? Estradinha bem agradável, assim, mato, né? Mas bem legal. E aí a gente já estava, na verdade, foi um caminho que a gente foi procurando em Tapera alguma maneira de atravessar até Itaponhoacanga. Porque desde Córregos começávamos a alertar que, como tinha chovido muito, a estrada está muito difícil e os carros não passam. Subida. Aí a gente almoçou lá e já era bem tarde e a gente continuava na chuvinha. Aí a gente... aquela chuvinha que não para, né? O dia inteiro, chuvinha. E aí estava tendo obra na pista até Cerro, com desvio na pista, aí a gente achou melhor pegar um transporte e ir para Cerro, também por conta do nosso cronograma. Aí a gente chegou em Cerro já à noite. Dormimos em Cerro e no dia seguinte a gente pedalou por toda a cidade para conhecer. A gente acabou ficando numa pensão, numa região fora do centro, uma periferia. Mas no dia seguinte a gente chegou, quando a gente entrou na cidade, a cidade é grande até, né? Bem muito bonita. E tem bastante opção de hospedagem, né? Que a gente chegou tarde e não teve tempo de procurar mesmo. Mas tem bastante opção e Cerro é uma cidade que tem uma produção muito grande, muito forte do queijo, né? Então eles fazem os queijos patrimônio. É um patrimônio material. E foi a primeira cidade a ser fundada pelo IPHAN. Então, a cidade é muito bem preservada, muito bonita, e tem essa coisa forte da cultura do queijo, né? Não é fácil de pedalar lá, porque é muita subida e pedra lisa. A gente ficou a manhã inteira, a gente ficou praticamente a manhã inteira para pedalar pela cidade, até depois do almoço. A gente almoçou num açougue, não foi? Foi, almoçou. Comida em qualquer lugar em Minas é deliciosa. Não tem erro, E é engraçado porque era um açougue que servia almoço, né? Então você tinha lá as peças de carne à venda, mas você sentava nas mesinhas e eles também faziam um almoço muito gostoso com todos os lugares que a gente comeu. E aí a gente optou por pedalar dentro de Cerro e pegar um táxi até Milho Verde. Que é pertinho. E por conta da dificuldade mesmo de pedalar em Cerro, a gente já fiquei bem cansada. E aí a gente pegou um táxi para Milho Verde. A gente pedalou muito pela cidade atrás de queijo, né?
Foi. A gente ainda comprou uns queijos, a gente começou a viver um pouco do movimento tropeiro, porque a gente começou a comprar coisa, colocar nas bicicletas e tava já parecendo aquelas mulas, assim, cheias de coisa, né? E também procurando caixa de banco, que a gente não achou. É. Chegou em Milho Verde no final da tarde, aí já procurou uma pousada para ficar, a gente ficou numa que era na frente da Igreja do Rosário, que é um lugar bem bonito de Milho Verde. E aí a gente teve tempo de conhecer a cidade à noite e assistir uma missa na Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, que é a igreja onde Chica da Silva foi batizada. A missa estava lotada, muito linda a cerimônia. Né? E essa vila do Milho Verde, essa cidadezinha também é muito charmosinha, assim, né? Foi no dia seguinte, a gente acordou já para... Era o último dia de pedalada, né? E a gente foi para São Gonçalo, pedalando. São Gonçalo, Rio das Pedras. Que é uma cidade, também uma cidade que tem uma rua praticamente, né? Tem muita cachoeira na região, a gente visitou uma cachoeira enorme lá, linda. É enorme, a gente chega em cima da cachoeira, a gente não imagina que é tão profunda. Só quando o Gustavo colocou o drone foi que a gente conseguiu ver a dimensão. É exuberante, né? E aí na hora do almoço a gente estava tentando ver um jeito também de pegar um transporte para Diamantina, porque já era muito longe e... Já era meio tarde também, a gente ia ter que puxar muito para poder chegar cedo em Diamantina, né? E a gente queria conhecer Diamantina com o tempo, e no dia seguinte a gente já iria preparar as coisas para voltar. E aí então no restaurante conversando com o pessoal lá. E aí chegou o seu Geraldo para fazer uma entrega e disse: vocês querem carona para ir para Diamantina? Só tem um porém, eu vou sem pressa. Aí a gente disse: tranquilo, porque a gente também estava sem pressa, né? Querendo curtir a paisagem. E aí foi a melhor carona que a gente podia ter tido. Porque ele foi parando e contando as histórias dos lugares e parando pra gente tirar foto, dizendo qual era o melhor lugar para tirar foto. Ele é entregador de cachaça na região, né? Então, inclusive ele é conhecido como Geraldo da Cachaça, né? Já foi vereador. Foi vereador, mas uma figura, assim, foi ótimo conhecê-lo, né? Foi. E aí a gente chegou em Diamantina já no final do domingo. Bem, né? Deu pra descansar, aproveitou bem a cidade. Mineiro é muito gente boa, a comida é muito boa. E se eu tivesse me preparado um pouquinho mais, eu tinha sofrido menos nas subidas. Na próxima. Mas no final eu já estava subindo muito mais tranquilo do que no começo. E foi uma experiência boa, muito boa, para saber que o limite só existe que a gente coloca, né? E assim, a gente não foi lá para competir, para bater recorde de tempo, né? A gente foi lá para aproveitar, conhecer as pessoas, conhecer o lugar. Então, quanto mais devagar, melhor. Então, não tem pressa de chegar. E dos 400 quilômetros... Praticamente 400 quilômetros, a gente pegou uns 300. Então, pessoal, foi... E conhecemos tudo que a gente quer conhecer, né? E já ficamos com vontade de voltar. Se inscreva no canal. O que mais? Vem cá você falar o que precisa falar. Essa parte a gente não sabe. O que tem que falar? E seguir eles dois no Instagram. Ah, no Instagram. Quem jogou no Instagram? O meu Instagram é Gustavo Bettini. Corogices.